9 Paraíso dos Deuses Demoníacos Capítulo 843 Investigar Tradutor, Yuki Daruma Translations Editor, Yuki Daruma Translations. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Um pequeno edifício ficava acima das ruínas da mansão do clã Fang. Foi um que Fang Xingjian construiu casualmente. O Rei Mago Negro estava sentado de pernas cruzadas do lado de fora, como um guarda vigiando a porta. O Rei Mago de Ouro andava continuamente sobre as ruínas. De vez em quando, uma luz dourada piscava e trechos das ruínas se transformavam nos prédios e paredes que existiam anteriormente. O Rei Mago Dourado continuou resmungando enquanto seu olhar piscava como se ele estivesse calculando alguma coisa. Dentro do pequeno prédio, um pequeno tablete flutuava diante de Fang Xingjian, mostrando todas as informações que Fang Yue havia reunido nos últimos dias. Com o status atual e as proezas de Fang Xingjian, naturalmente não haveria ninguém que o impedisse de colocar as mãos nas informações que desejava. Apesar disso, Fang Xingjian ainda franziu a testa ligeiramente enquanto olhava para as informações coletadas. Após os esforços do Fang Clan em reunir as informações, descobriu-se que todos os registros relativos a Fang Xingjian antes dos 5 anos de idade foram falsificados. As informações reais sobre o que ele havia feito e aprendido, bem como os lugares em que esteve antes dos 5 anos, foram todos destruídos sob as ordens de Li Xuanghua, e as poucas partes envolvidas não foram encontradas em lugar nenhum. Não importa quão grande fosse a influência do clã Fang, eles estavam temporariamente sem pistas depois de investigar até aqui. Se quisessem continuar suas investigações, teriam que contar com a vantagem de serem numerosos e fazer uma busca em área ampla. No entanto, não se sabia quanto tempo isso levaria. Os registros sobre Fang Xingjian depois que ele completou 5 anos eram extraordinariamente detalhados e não havia inconsistências quando comparados com as memórias de Fang Xingjian. No entanto, desta vez, Fang Xingjian olhou para o assunto de outro ângulo. Ele procurou por todos os alunos e professores de sua escola primária, secundária e secundária que haviam se transferido, deixado seus empregos ou desaparecido. À primeira vista, tudo era quase exatamente o mesmo que suas memórias despertadas. Todos os alunos e professores transferidos ou desligados apresentaram desempenho superior em algumas áreas. Alguns deles eram notáveis em seu aprendizado, alguns deles eram bonitos, alguns de suas famílias ganharam fama e fortuna, e também havia alguns que entraram em contato com uma força extraordinária. Houve muitos casos como esses. No entanto, após uma investigação mais aprofundada do motivo por que eles haviam transferido escolas, o motivo parecia muito natural. Parecia que cada um deles havia feito isso de bom grado, e não havia vestígios que sugerisse que alguém estivesse envolvido nisso. No entanto, também era por isso que não parecia certo. Se cada aluno extraordinário tivesse voluntariamente deixado as escolas que Fang Xingjian frequentava, isso em si era o maior absurdo. Isso significava que uma força extraordinária estava empurrando isso por trás. Na Terra, essa força extraordinária seria uma força com impressões mágicas ou magia negra. Enquanto ele olhava para as ruínas da mansão do clã Fang e enviava sua vontade marcial através do Rei Mago Negro e Rei Mago Dourado, um pensamento surgiu na mente de Fang Xingjian: poderia ser magia negra. Como havia resquícios de magia negra na mansão do clã Fang no passado, era razoável para Fang Xingjian suspeitar que o arranjo de seu ambiente circundante durante a 4ª série havia sido influenciado pelo poder da magia negra. Se fosse esse o caso, isso significaria que Li Xuanghua não havia feito isso sozinha. Deve ter havido alguém atrás dela. A figura do homem vestido de preto de repente brilhou na mente de Fang Xingjian. A outra parte o presenteou com uma chama roxa que alegou ter dado a ele o melhor talento em artes de espada do mundo, tirando suas emoções e deixando-o com 5 anos de vida. No entanto, pelo que parece, isso parecia mais algum tipo de magia negra, e todo o assunto não era tão simples quanto o que a chama roxa havia dito. Aquele homem até levou o cadáver de sua mãe, Fang Yueru. No entanto,
Fan Xingjian não sentiu nenhuma malícia do homem, o que mostrou que seu relacionamento com Fang Clan não era simples. Este homem vestido de preto poderia estar relacionado às experiências de infância de Li Xuangu e Fan Xingjian. No entanto, agora que as coisas chegaram a isso, se a magia negra realmente estivesse envolvida, não era algo que os batedores comuns do clã Fang ou guerreiros de impressões mágicas seriam capazes de verificar. Fan Xingjian deixou de lado seus pensamentos por enquanto e continuou a ler as informações que Fang Yue havia lhe enviado. Além do conteúdo que ele havia solicitado para ser investigado, também havia informações sobre as relíquias da Lua. O conteúdo tecnológico das relíquias da Lua foi escondido e pesquisado em segredo por cada uma das principais forças da Terra. Mesmo Fang Yue não pretendia tomar a iniciativa de revelá-los a Fang Qian e Fan Xingjian. Na verdade, Fang Yue possui uma pequena ambição de querer contar com produtos de alta tecnologia para enfrentar e até mesmo substituir Fan Xingjian. No entanto, com o estado atual das coisas, depois que Fan Xingjian exibiu um poder dominador em sua batalha contra Tiandong, Fang Yue não ousou mais esconder os assuntos relativos às relíquias da Lua. Depois de ler as informações sobre as relíquias da Lua, Fan Xingjian soltou um suave HMMM. Ele não esperava que também houvesse uma palavra enorme, esquerda, na parte de trás da Lua. Não era o mesmo que o mundo paralelo em que ele esteve anteriormente. Poderia ter sido deixado para trás pela mesma pessoa. Fan Xingjian franziu a testa ligeiramente. Com base nisso, era provável que a mesma pessoa tivesse estado em ambas as versões da Terra. Isso também significava que antes de Tiandong vir para a Terra desta vez, outra pessoa já havia viajado para cá. Não há pressa para eu descobrir as informações sobre as relíquias da Lua, pensou Fan Xingjian, mas de repente notou uma reação de sua inspiração súbita. Ele fechou os olhos e meditou por um momento. Quando ele abriu os olhos novamente, parecia haver faíscas elétricas brilhando neles. Parece haver algumas pistas para os assuntos que aconteceram no passado. Ao pensar nisso, ele deixou o prédio com um flash. Ele olhou para os dois Magi Kings e disse, Black Magi King, venha comigo. Há alguns lugares que eu quero que você verifique se há algum vestígio de magia negra. Rei Mago Dourado, vou deixar os restos de magia negra aqui para você. Com isso, Fan Xingjian e o Rei Mago Negro se transformaram em um feixe de luz que cortou o céu e desapareceu no horizonte. Quase no mesmo instante em que partiram, o monarca do trovão, Fang Yue e Xiaoyan pularam. Inúmeros batedores e impressões mágicas warriors entraram em ação e começaram a perseguir os rastros das duas pessoas. Enquanto isso, Fan Xingjian estava seguindo os sentidos de sua inspiração súbita. Depois de deixar Demonic City, ele e o Black Magi King seguiram para o norte. Em um piscar de olhos, eles passaram por inúmeras montanhas e rios, antes de finalmente chegarem à cidade Jingun do país de Xin. Em uma área plana na enorme cidade, havia multidões densamente compactadas de humanos e veículos como incontáveis formigas rastejando. Desde que a metamorfose ocorreu na cidade demoníaca, muitas empresas e propriedades comuns se retiraram da cidade demoníaca devido à sua característica única, apesar de um grande número de investimentos canalizados para a cidade. Isso causou uma diminuição na contagem da população da cidade demoníaca e um aumento constante na contagem da população total da cidade Jing. No momento, a contagem da população de Jing City atingiu 30 milhões e havia inúmeras cidades satélites ao seu redor. Pode-se dizer que a cidade de Jing é o centro de todo o país de Xin. Num mundo de pessoas comuns, era aqui que se reuniam quase todas as melhores escolas e empresas. Com Jing City localizada no norte e Demonic City no sul, cada um deles era o centro para pessoas comuns e humanos extraordinários, respectivamente. Jing City. Lembrei-me que passei muito tempo estudando aqui no passado. Ele não entendeu por que Li Xuangu havia providenciado anteriormente para ele estudar na cidade de Jing. No entanto, pensando sobre isso, se ela quisesse que ele ficasse longe do mundo extraordinário, ela naturalmente teria que fazê-lo ficar longe da cidade demoníaca.
Se não fosse porque ele ainda havia entrado em contato com uma força extraordinária e retornado à cidade demoníaca para cultivar, ele provavelmente teria estudado em uma universidade na cidade Jin em sua idade atual. Olhando para a cidade sob seus pés, Fan Xingjian pousou em uma das ruas com um salto. Vestido de preto, o Black Magic King seguiu atrás dele como um simples seguidor, um ninguém. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 844 Reunião. Olhando para as ruas desconhecidas diante dele, Fan Xingjian sentiu como se estivesse aqui há muito tempo. Seguindo os sentidos de sua inspiração súbita, ele fez curvas aqui e ali. Ele trouxe o Black Magic King junto com ele e chegou a uma rua que estava fervilhando de atividade. Todos os tipos de lojas de departamentos e hotéis estavam alinhados ao longo das ruas, e havia muita gente passando. Era um cenário de uma próspera sociedade moderna. Naquele momento, uma jovem continuou olhando para Fan Xingjian. Seu olhar estava cheio de uma expressão confusa. Ela seguiu Fan Xingjian até a entrada de um hotel e, quando viu o nome do hotel, seus olhos revelaram uma pitada de surpresa. A jovem criou coragem e disse a Fan Xingjian: "Olá, você é Fan Xingjian?" Fan Xingjian ergueu as sobrancelhas ao sentir naturalmente o comportamento anormal dessa jovem. Quando ele ouviu a pergunta dela, ele respondeu: "Eu sou Fan Xingjian. Quem é você?" Embora houvesse pessoas com força extraordinária na Terra, quase todas as pegadas mágicas dos guerreiros estavam na cidade demoníaca. Civis comuns tendiam a ser cheios de incerteza, dúvida, descrença ou crença indiscriminada em relação a pessoas com força extraordinária. No entanto, 3 meses atrás, a ação de Fan Xingjian de sacudir um grande pedaço de terra da camada atmosférica com um único ataque de espadas surpreendeu todo o planeta. O evento se tornou uma notícia explosiva. No entanto, durante esse evento, as pessoas só conseguiram tirar uma foto borrada de Fan Xingjian. Ninguém conseguiu tirar uma foto de sua aparência real. A partir daí, os governos tomaram medidas para encobrir esse evento e a mídia se acalmou muito rapidamente. As notícias do evento foram substituídas por notícias de várias celebridades, esportes e entretenimento nesta geração da internet. Atualmente, Demonic City tornou-se um novo tópico de discussão devido à destruição de Tiandao em um grande terremoto. É por isso que, embora o nome de Fan Xingjian fosse conhecido no mundo extraordinário, ele não era famoso no mundo comum. Ao ouvir a resposta de Fan Xingjian, uma pitada de surpresa brilhou no rosto da jovem. "É você mesmo. Antes, eu tinha a sensação de que era você, mas você ficou muito mais bonito e eu não tinha muita certeza." Vendo o olhar perplexo de Fan Xingjian, a jovem disse: "Você não me reconhece? Sou Zhao Yina. Estávamos na mesma classe no ensino fundamental." Zhao Yina? Fan Xingjian ficou atordoado por um momento e rapidamente procurou por esse nome em sua mente. Com as capacidades atuais de seu cérebro, ele seria capaz de recuperar instantaneamente quase todas as memórias, desde que fosse algo que ele ainda lembrasse. Seu olhar se estreitou instantaneamente, e a imagem de uma garotinha muito parecida com a jovem diante dele apareceu em sua mente. No entanto, a jovem à sua frente havia crescido com o passar dos anos. Seus olhos ficaram maiores e mais vivos, a gordura de bebê em suas bochechas havia desaparecido e ela havia se transformado de um patinho feio em uma bela jovem. Fan Xingjian se lembrou dela. Era verdade que essa pessoa era uma aluna do ensino fundamental, mas ela havia se transferido no 3º ano. Pelo que parece, ela foi levada embora porque ficou bonita demais. Fan Xingjian perguntou ao Rei Mago Negro por meio de correntes de informação: "Esta senhora tem vestígios de magia negra nela?" HMMM. O Rei Mago Negro lançou um olhar para Zhao Yina, sentindo-se estranho porque Fan Xingjian faria tal pergunta. Ele não sentiu que essa pessoa era um mago, mas ao ouvir a pergunta de Fan Xingjian, ele ainda enviou uma vontade marcial para escanear Zhao Yina. No momento seguinte, seu olhar se estreitou e ele disse: "É um pouco estranho, mas há alguns traços vagos. Posso matá-la?" Fan Xingjian franziu a testa ligeiramente.
aparentemente um pouco descontente. Você deve matá-la. O Black Magic King estava apenas testando Fan Xingjian. No entanto, quando ele viu que Fan Xingjian parecia descontente, ele imediatamente disse: tudo bem, mesmo que eu não a mate. É só que vou precisar de mais tempo. Vou usar lentamente minha vontade marcial para procurar aquele indício de onda remanescentes. Essa magia negra parece ter sido lançada há muito tempo, então apenas uma sugestão dela resta nela. Vou precisar de cerca de meia hora para isso. No entanto, independentemente de eu matá-la ou não, não tenho confiança absoluta para entender isso. Foi há muito tempo e há muito pouco dos remanescentes da onda de magia negra. Fan Xingjian disse: não importa. Apenas tente o seu melhor. A comunicação deles foi concluída por meio de informações transmitidas em um flash. Para as pessoas comuns, eles pareciam ter trocado apenas um olhar. Vendo que Fan Xingjian não respondeu a ela, Zhao Yina disse: você também está aqui para participar da reunião de classe hoje? Eles disseram que muitos de nossos colegas do ensino fundamental vieram. Reunião da classe júnior. É aqui. Fan Xingjian olhou para o hotel e uma pitada de compreensão brilhou em seus olhos. Foi esta a orientação da inspiração súbita. Ele então perguntou: os poucos colegas que foram transferidos naquela época também virão? Eu não sei. O monitor da classe é quem está entrando em contato com todos. Eu não sei exatamente quem virá, disse Zhao Yin enquanto olhava para Fan Xingjian. Sorrindo, ela continuou: desde que você foi para o ensino médio, nenhum de nós conseguiu entrar em contato com você. Achei que você não viria desta vez também. Fan Xingjian não respondeu à pergunta de Zhao Yin. Ele agora estava curioso para saber se aqueles colegas de classe júnior dele também tinham traços de magia negra. Zhao Yin disse: este avô aqui também é seu amigo? Fan Xingjian lançou um olhar para o Rei Mago Negro e disse a ele através de correntes de informação: mais tarde, você apenas se mantém escondido ao lado. O Rei Mago Negro saiu e Fan Xingjian disse: ele é apenas um amigo. Onde está a reunião? Vamos dar uma olhada. Os dois subiram para o segundo andar do hotel e para um quarto privado. Antes de se aproximarem, ouviram gargalhadas. Zhao Yin abriu a porta e viu que mais de 10 rapazes e moças estavam reunidos e conversando em pequenos grupos. Foi uma cena animada. No entanto, um jovem com cabelo encaracolado e uma disposição elevada parecia se destacar entre eles. Ele tinha uma presença imponente e inconscientemente atraía a atenção de todos, assim como as estrelas se reunindo ao redor da lua. Com a aparição de Zhao Yin, algumas senhoras que a conheciam imediatamente vieram cumprimentá-la. Ina, você finalmente chegou. Estamos esperando por você há muito tempo. Zhao Yin, você não vai apresentar essa pessoa ao seu lado? Ah, será que ele é seu namorado? Zhao Yin sorriu, dando um tapa provocante na pessoa que estava falando bobagem. Vocês não perceberam? Ele é Fan Xingjian. Hein? Fan Xingjian. Várias pessoas na sala expressaram surpresa. Eles se reuniram algumas vezes desde que se formaram no ensino fundamental, e alguns deles mantiveram contato durante todo esse tempo. No entanto, depois que Fan Xingjian se formou no ensino fundamental, parecia que ele havia desaparecido e ninguém conseguiu entrar em contato com ele. Eles não tinham sido tão próximos de Fan Xingjian no ensino fundamental e até perderam contato depois disso. Assim, após a troca de cumprimentos, eles voltaram a conversar em seus pequenos grupos. Um cara de rosto redondo se aproximou de Fan Xingjian e disse: onde diabos você foi depois do colegial? Nenhum de nós conseguiu entrar em contato com você. Fan Xingjian encontrou aleatoriamente um assento e sentou-se enquanto dizia: voltei para a cidade demoníaca. Ah, então você voltou para a cidade demoníaca, disse o cara de rosto redondo. Então, no momento seguinte, ele gritou surpreso: houve um grande terremoto na cidade demoníaca recentemente. Você está bem? Eu não estava por perto então estou bem. Isso é bom, isso é bom. Eu vi as notícias. Eles disseram que grandes áreas de prédios desabaram.
O cara de rosto redondo balançou a cabeça. E pensar que você voltou para a cidade demoníaca. Não é de admirar que não tenhamos encontrado você. Você ainda se lembra de mim? Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 845. Restos descobertos. Fan Xingjian franziu a testa quando olhou para o olhar curioso do jovem de rosto redondo. Ele tentou se lembrar um pouco antes de dizer, Sun Zongping. Ei, já se passaram muitos anos desde que nos conhecemos. Como você ficou tão mais bonito? Você fez uma cirurgia estética. Fan Xingjian alcançou o nível divino e completou seu físico conjurado. Havia também intenções de espada pairando dentro e fora de seu corpo. Seja por sua figura ou aparência, Fan Xingjian havia se tornado mais bonito do que antes. Portanto, as pessoas comuns pensariam nele como um grande pedaço. Sun Zongping e Zhao Yina não foram os únicos que pensaram assim. Havia algumas outras garotas que ocasionalmente também olhavam para Fan Xingjian, sussurrando e rindo entre si. A mais bonita de todas era alta, usava maquiagem leve e vestia um terno casual de marca. Ela provavelmente seria líder entre as poucas jovens. Ao lado dela, uma garota ligeiramente gordinha disse, Rolei, aquele Fan Xingjian ficou tão bonito e tem uma ótima disposição. Ah, você está agindo lascivamente de novo. Por que você quer cortejá-lo? Vocês acham que ele se parece um pouco com aquela celebridade? Que, ouvindo as piadas entre as mulheres, a jovem chamada Fanny Rolei olhou para Fan Xingjian com uma expressão estranha. Ela foi considerada uma das mulheres mais bonitas presentes, e Zhao Yina era a única que poderia ser páreo para sua beleza. No entanto, Zhao Yina ainda parecia um pouco imaturo e não era tão charmoso quanto Fan Rolei. Fan Rolei sempre foi muito confiante sobre sua aparência e figura. Mesmo na academia de cinema, onde as belezas podiam ser encontradas em todos os lugares, ela ainda era a mais bonita da classe ou mesmo do corpo docente. Comparada a outros garotos e garotas que ainda estavam confusos, ela endireitou seus pensamentos há muito tempo ao entender o quão cruel a sociedade era. Ela originalmente não queria vir a esta reunião da classe júnior. Afinal, ela havia saído depois de estar na classe por um semestre e não se dava muito bem com a maioria das pessoas. No entanto, ao ouvir do monitor de classe que o pai de seu colega Wang Xiangun havia se tornado um oficial de alto escalão, ela veio correndo. Ela não apenas usava o conjunto de roupas mais caro que tinha, mas também fazia grandes esforços para se embelezar. Wang Xiang era aquele cara de cabelo encaracolado que vagamente parecia estar no centro da multidão. Alguns dos garotos e garotas mais precoces o cercaram. Eles o bajulavam, tentando entrar em seus bons livros. Enquanto Wang Xiang conversava alegremente com alguns outros caras, Fanny Rolei olhou para Fan Xingjian, que estava à distância. No mínimo, em termos de aparência, Fan Xingjian atraiu mais. Mas qual é o sentido de ter boa aparência? A juventude de uma dama dura apenas alguns anos. Eu não estou aqui para procurar por pedaços. O pai de Wang Xiang entrou no ministério. Ele é um com maior potencial. No entanto, ao ver os olhos de Fan Xingjian que pareciam estrelas brilhantes que piscavam com um brilho fraco, Fanny Rolei acabou ficando de coração mole. Ela caminhou até ele alguns minutos depois. Quando o cara de rosto redondo sentado ao lado de Fan Xingjian viu Fanny Rolei se aproximando, ele gaguejou e disse nervosamente, Fanny Rolei, você veio também? Fanny Rolei tinha visto muitos caras como ele, e ela sorriu reservadamente. Ela então olhou para Fan Xingjian e disse, Fan Xingjian, já faz um tempo. Em qual universidade você está estudando no momento? Fan Xingjian lançou um olhar para Fanny Rolei. Ele estava aqui apenas com o Rei Mago Negro para procurar vestígios de remanescentes de magia negra e não estava interessado em interagir com esses colegas de classe. Ele disse casualmente, não estou mais estudando. Ao ouvir a resposta de Fan Xingjian, Fanny Rolei franziu a testa. No entanto, depois de ver sua boa aparência, ela ainda inalou antes de continuar a perguntar, então você está trabalhando? Eu não tenho emprego, disse Fan Xingjian fracamente. Oh! Ao ouvir isso,
O interesse de Fen Yirulei em Fan Xingjian despencou. Que ele não estudasse nem trabalhasse. Mesmo que fosse um filho perdulário que tivesse poder e influência, ela não estaria interessada. Ela lançou um último olhar para o rosto dele. Seus olhos brilharam com uma pitada de pena. Então ela voltou. Depois de expulsar essa garota, Sun Zongping, que estava ao lado de Fan Xingjian, parecia ainda muito animado depois que ela saiu. Ele disse: "A deusa 2 falou conosco. Você acha que ela está interessada em nós?" Fan Xingjian não respondeu. Ele estava tentando usar sua vontade marcial para escanear todos os presentes, mas não conseguiu sentir existência de magia negra como o Rei Mago Negro. Ele se perguntou se isso era devido à sua imunidade à magia negra. Depois que Fen Yirulei voltou ao seu lugar, um grupo de garotas se reuniu e perguntou enquanto sorria: "Rulei, você foi abordar Fan Xingjian? Sobre o que vocês conversaram?" "Nada demais", disse Fen Yirulei calmamente, mas secretamente ficou alerta. Fen Yirulei, você deve se tornar uma mulher de sucesso. Mesmo que seu marido não seja de uma família extremamente rica ou de um alto funcionário, ele deve ser uma pessoa notável. Você não deve mais julgar com base nas aparências. A atenção daquele cara de cabelo encaracolado, Wang Douxiang, agora estava voltada para Fen Yirulei. Ele gostou um pouco de Fen Yirulei quando eles estavam no ensino fundamental, mas foi apenas um sentimento fraco. Encontrando-se novamente agora, ela ficou muito mais bonita e o surpreendeu bastante. Quando ele a viu se aproximando de Fan Xingjian mais cedo, ele ficou um pouco descontente. No entanto, ao vê-los separados após algumas palavras, ele soltou um suspiro de alívio. Um breve momento depois, ele foi até o lado de Fen Yirulei e começou a falar com ela. "Fen Yirulei, ouvi dizer que você entrou na Jing City Film Academy? Você é realmente incrível. A competição deve ter sido muito intensa. Tive sorte. Originalmente, planejava apenas acompanhar outra pessoa para fazer o teste", disse Fen Yirulei com um sorriso. "E você? Ouvi dizer que você está estudando na universidade em Jing City?" "Estou estudando finanças na Central University 3. Wang Douxiang tinha uma pitada de orgulho no rosto. Ele confiou em suas próprias capacidades para entrar na melhor universidade do país de Xin, e isso era algo de que ele tinha muito orgulho. Ao ouvir a resposta de Wang Douxiang, uma pitada de admiração apareceu no rosto de Fen Yirulei. "Isso é incrível. O ponto de corte para a Universidade Central foi o mais alto no ano passado, certo? Você é muito bom em seus estudos. Por que você pensou em escolher finanças? Sua família não trabalha para o governo." Wang Douxiang sorriu. "Só que estou mais interessado nessa área. O desenvolvimento da economia é uma tendência importante agora, e diz respeito à prosperidade do país. Você sabe da crise financeira de 2 anos atrás, certo? Aquilo foi um problema que envolveu o mundo inteiro e afetou a vida de todos, desde o nível financeiro até o econômico e depois as exportações. O aumento da demanda interna não compensa a redução da demanda externa pelas exportações domésticas." Fen Yirulei ouviu atentamente o que Wang Douxiang disse. Ela realmente não entendeu o que Wang Douxiang disse sobre economia e finanças. No entanto, ela sentiu que a maneira como ele falava era muito charmosa e que ele era definitivamente diferente daquelas pessoas incapazes de segunda geração. Depois de conversar por um tempo, Fen Yirulei subconscientemente lançou um olhar para Fan Xingjian, apenas para descobrir que ele havia desaparecido sem saber. Ele foi embora. Isso é bom também. Embora seja bonito, ele está muito longe de Wang Douxiang em termos de conhecimento e qualidades internas. Suspiro, se Wang Douxiang fosse tão bonito quanto ele. Depois de suspirar interiormente, Fen Yirulei olhou para Wang Douxiang com uma expressão ainda mais séria, parecendo ouvi-lo atentamente. Simultaneamente, Fan Xingjian e o Black Magic voltaram mais uma vez para as nuvens. Depois de ouvir o que o Rei Mago Negro tinha a dizer, o olhar de Fan Xingjian revelou um toque de solenidade. No hotel, a porta do quarto privado foi repentinamente aberta com um estrondo e um homem uniformizado entrou. Quando Wang Douxiang viu essa cena,
Ele franziu a testa, levantou-se e disse: de que departamento vocês são? Por que vocês invadiram aqui? Quem é o seu líder? O homem na liderança lançou um olhar frio para Wang Youxiang. Sinto muito. Isso diz respeito ao ultra-secreto do país. Há algumas coisas para as quais precisamos que você coopere conosco. Com um aceno de mão, o homem disse: leve-os todos embora. Várias dezenas de homens entraram. Eles não deram atenção às suas lutas e reclamações e os levaram embora. Os olhos de Wang Youxiang se estreitaram. Ele pegou o telefone e queria fazer uma ligação, mas seu telefone foi roubado pelo homem na liderança. Com um som esmagador, o telefone foi deformado. Wang Youxiang engoliu em seco enquanto olhava para o homem em choque e fúria. Desculpas. Por favor, venha conosco. Compensaremos todas as suas perdas depois que isso acabar. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 846. Interrogatório. Wang Youxiang e o grupo foram colocados a bordo de um veículo com as cabeças cobertas e permaneceram lá por 1 hora e meia. Parecia que eles haviam deixado Jing City. Quando as coberturas sobre suas cabeças foram removidas, cada um deles chegou a uma sala de interrogatório, e havia 2 homens uniformizados sentados bem diante de cada um deles. Wang Youxiang franziu a testa. De que departamento você é? Por que você me capturou? Embora ele ainda parecesse se comportar de maneira imponente, na verdade estava se sentindo um pouco ansioso. A situação atual já havia se tornado uma que estava fora de seu controle. Os 2 membros da equipe sentados diante dele estavam inexpressivos. Eles pediram a ele suas informações básicas. Wang Youxiang não queria cooperar com eles, mas quando viu o brilho frio em seus olhos, ele ainda respondeu honestamente às suas perguntas. Afinal, suas informações básicas não eram secretas e o questionamento era apenas parte de suas tarefas rotineiras. Finalmente, um dos homens com sobrancelhas grossas perguntou: você sabe quem é Fang Xingjian? Depois de 4 horas, Wang Youxiang sentiu como se tivesse sido bombardeado por uma série de explosões. Sua mente girava e seus ouvidos zumbiam. Ele estava em um estado de extrema fadiga mental, com apenas as palavras Fang Xingjian passando por sua mente repetidamente. Durante essas 4 horas, os 2 membros da equipe fizeram esforços meticulosos para questioná-lo sobre coisas relacionadas a Fang Xingjian. Eles nem mesmo deixaram de lado os menores assuntos que aconteceram em seus dias de colégio. Era como se estivessem conduzindo um interrogatório para algum tipo de grande caso. Quando Wang Youxiang emergiu e se encontrou com o resto de seus colegas do ensino médio, ele viu que o resto deles também parecia exausto. Quando um jovem bronzeado e magro, vestido com roupas esportivas, viu Wang Youxiang sair, ele imediatamente se aproximou dele e perguntou: Wang Youxiang, como foi? Eles também estavam perguntando sobre Fang Xingjian. Essa pessoa parecia ser extrovertida e vivaz. Ele havia sido monitor da classe durante os tempos do ensino médio e também foi a pessoa que iniciou essa reunião. Wang Youxiang ergueu as sobrancelhas levemente enquanto perguntava: você também foi questionado sobre as mesmas coisas? Antes que o monitor de classe assentisse, alguns outros de seus colegas também disseram de má vontade: eles nos interrogaram por quase 4 horas. Além disso, eles só perguntaram sobre Fang Xingjian e coisas que aconteceram durante nossos dias de colégio. Sinto como se até as células do meu cérebro tivessem sido espremidas por eles. Todos começaram a reclamar, mas também havia alguns que pareciam um pouco preocupados. O assunto não parecia simples, e eles estavam preocupados por terem se envolvido em algum tipo de caso. Wang Youxiang caminhou até Fanny Hunley. Vendo seu cabelo levemente bagunçado e o cansaço em seu rosto, ele perguntou preocupado: Hunley, você está bem? Estou bem. Fanny Hunley balançou a cabeça. É só que estou um pouco cansado depois de tanto tempo sendo questionado. Wang Youxiang suspirou e disse: você também foi questionado sobre Fang Xingjian e sobre as coisas que aconteceram durante nossos dias de colégio? Fanny Hunley assentiu. Seu semblante estava um pouco pálido.
Depois de ser repetidamente questionada por quase 4 horas, não importa quão grande fosse sua tolerância, ela ainda se sentia extremamente furiosa. Wang Youxiang soltou um bufo frio e disse: Rolei, não se preocupe. Vou perguntar a alguns tios depois que sairmos daqui. Não teremos sofrido por nada. Feng Rolei revelou um leve sorriso e tentou persuadi-lo. Não há necessidade de passar por todo esse problema. É apenas uma coisa pequena. Não será bom se afetarmos seu pai. Wang Youxiang também ficou perplexo com esse assunto. No entanto, quando ele ouviu a deusa dizer isso, como ele poderia se encolher? Ele disse imediatamente com confiança: não se preocupe. Eles não parecem ser do exército ou dos ministérios. Provavelmente não é um grande negócio. As pessoas que trabalham na base provavelmente estão apenas assumindo autoridade injustificada e fazendo um grande negócio disso. Feng Hulei apenas sorriu e não disse nada. Ela sabia que jovens como Wang Youxiang gostavam de se apresentar diante dela, então ela não pensou muito nisso. Só que ela se sentia muito perplexa sobre esse assunto. Fan Xingjian. Quem diabos é ele? O monitor da classe perguntou curiosamente: quem diabos vocês pensam que Fan Xingjian é? E pensar que eles capturaram tantos de nós aqui apenas para nos pedir suas informações? Ele não é um espião certo? Um agente secreto de outro país? O país quer capturá-lo? Como isso é possível? Ele poderia ter assassinado alguém? Mesmo que ele tivesse matado alguém, a polícia deveria estar procurando por ele. Além disso, eles não iriam criar uma tempestade tão grande e trazer todos nós para interrogatório. Ouvindo os vários palpites de todos, Wang Youxiang soltou um bufo frio e disse ao lado de Feng Hulei: este Fan Xingjian deve ter cometido um grande crime. Caso contrário, as investigações não teriam sido tão rigorosas. Ele desapareceu depois de se formar no colegial. Acho que ele deve ter seguido o caminho errado durante esses poucos anos. Feng Hulei franziu a testa, mas não o repreendeu. Afinal, era assim que a situação parecia agora. No entanto, ao pensar na bela aparência de Fan Xingjian, uma pitada de pena brilhou em seus olhos. Cerca de 10 minutos depois, quando todos estavam ficando cada vez mais impacientes, um homem alto se aproximou e disse: minhas desculpas. Pedimos sua cooperação para a segurança do país. Não há outros problemas agora e você pode sair em breve. No entanto, antes de partir, tenho algumas coisas a dizer. Em primeiro lugar, não divulgue nada relacionado a este lugar. Em segundo lugar, não diga, pergunte ou investigue qualquer coisa sobre Fan Xingjian. Alguns deles inicialmente ficaram extremamente zangados e, quando viam um homem alto falando, quiseram gritar algumas linhas sarcásticas. No entanto, depois de receberem um olhar frio, eles estremeceram e não ousaram mais mostrar qualquer sinal de resistência. Wang Youxiang e os outros foram conduzidos pelos membros da equipe para descobrir que estavam em uma fortificação subterrânea. Depois de voltar à superfície, parecia haver apenas um pequeno e discreto edifício. Vendo essa configuração, pensamentos de várias organizações misteriosas, agências de espionagem e forças de inteligência surgiram em suas mentes. No entanto, eles não ousaram olhar ou falar muito e deixaram o prédio às pressas. Um grande ônibus então apareceu em sua visão. Quando Wang Youxiang viu o homem de meia-idade parado na frente do ônibus, ele disse surpreso: pai. Seu pai acenou com a cabeça para todos e disse: vamos. Wang Youxiang de repente se sentiu apreensivo. Ele nunca tinha visto seu pai com uma expressão tão solene antes. Depois que todos entraram no ônibus e ela partiu, Wang Youxiang se sentiu um pouco inquieto e perguntou: pai, o que diabos é isso? Aquele Fan Xingjian cometeu algum tipo de ofensa grave e nos envolveu? Nossa família foi afetada por isso. Seu pai franziu a testa e disse: é difícil dizer. Ele queria dizer isso depois que eles chegassem em casa, com medo de que os outros no ônibus ouvissem o que eles diziam. No entanto, depois de pensar um pouco, ele balançou a cabeça. De acordo com o que a administração havia dito, não importava se essas pessoas descobrissem. Portanto,
Ele continuou: é verdade que se trata de Fang Xingjian, mas não é que ele tenha cometido alguma ofensa grave. É que essa pessoa. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.